A interlocução, dar a palavra, e essa é uma reunião que nós vamos fazer. Alberto, por favor. O Fábio é morador aqui da cidade, tem empresário aqui também, então eu convidei o Fábio, né, e, se todos concordarem, para ele dirigir a reunião para a gente. Hoje nós vamos ter uma reunião de liderança aqui. Nós vamos estar aqui disponíveis para a dúvida de todos e ouvir o que vocês têm a dizer e explicar a respeito disso aí. Esse é o Fábio Alvim, ele é que vai coordenar. E esse, para quem vê falando lá no grupo, é o Alberto Elfos. Ele é músico e é doutor honoris causa, né, em regularização do Distrito Federal. Então, tudo o que a gente falar aqui, tudo, cada detalhe, vocês podem pedir para verem documentos. Todos os documentos oficiais que muitos de vocês ajudaram a pagar. É tudo. Aqui nós não falamos o achismo, aqui nós falamos a realidade dos fatos da fazenda. Nós temos aqui documentos desde 1858 e, como diz o ditado aqui, a gente tem que falar até com morto para poder chegar, porque é isso que está na ação aqui. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode solicitar os documentos que nós temos aqui também. Então, essa reunião é para mostrar realmente os fatos e não as falácias de que pode isso, deve aquilo, nada disso. Entendeu? Eu vou passar para o Fábio, aí ele coordena aqui e aí depois a gente começa fazendo uma explanação. O Alberto faz uma explanação e vocês fiquem à vontade para poder perguntar o que quiser sobre a regularização dos dois trechos aqui. Se há alguma dúvida sobre os outros trechos, que é o 1 e o 3, que é o Jockey Club e a Colônia Agrícola Samambaia, também a gente pode falar a respeito. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. O Gilberto pediu para que eu desse uma força aqui em termos de coordenar aqui a reunião. Vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? Mas eu acho, como o Gilberto frisou muito claramente, né, isso não é uma reunião de líderes, não é uma reunião de associação, é uma reunião efetivamente da comunidade interessada em comprar os lotes, né, que são de propriedade de vocês, né? Nossa, né? Então, aí tem que ser acordado a forma como vai ser conduzida, se vocês estiverem de acordo, para que a gente possa estabelecer o andamento. Primeiro, eu acho que tem que estipular o tempo para cada um fazer a fala. Um pouquinho para vocês entenderem, e aí nós temos tudo isso que eu vou falar aqui. Essa região nossa, que eles dizem que alguns dizem que é da União, alguns dizem que é da Terracap e dizem que é particular. Essa área aqui, ela veio ao primeiro registro em 1958. E aí nós temos todo o histórico aqui de documento, desde Sesmaria até chegar agora, por onde ela passou por todos os meios. Olha, em 1923, doutor, você me corrija que as datas estiver errado aqui. Quando faleceu, entenda bem o que eu vou falar um pouquinho, para depois vocês fazerem pergunta. Olha bem, quando faleceu o coronel Salviano Guimarães, que depois de repartir ela por várias, porque eu não vou falar tudo, mas se alguém quiser ver, tem aqui o histórico todinho do que passou, e temos também as certidões novas, atualizadas dos cartórios aqui. Então, quando em 1923 faleceu o coronel Salviano Guimarães, a esposa dele, a dona Olívia, ela recebeu essa área aqui, que seria 1.300 hectares, desse trecho aqui, que era parte da terceira gleba da fazenda Bernardo Turto. Então ela recebeu esses 1.300 hectares. Entenda uma coisa, quando nós recebemos uma terra em inventário, nós também pegamos esse processo de inventário, e esse processo, buscamos todos os processos de inventário no qual ela recebeu, ela não registrou a partilha. Se não registra a partilha, ela não tem como vender. Então, recebeu 1.300 hectares. Porém, alguém veio aqui e comprou essas terras dela, sem ela ter registrado, uma fraude cartorária lá, comprou os 1.500 hectares que ela recebeu. Tá certo? Certinho?
1.300 é o que ela tinha, mas o que ele comprou foi 1.500. Sim. Aí, olha bem, essas terras, quem comprou essas terras nunca morou aqui. Santos, São Paulo, é a região que nós estamos trabalhando aqui com um processo que eu já tive lá esses dias para poder pegar, está escondendo esse processo a todo custo. Essas terras que foram compradas aqui, 1.807 hectares, foi para Santos, São Paulo, e esses 1.807 hectares foi arrematado em uma asta pública. O valor deles, se alguém quiser olhar a certidão, era 10 milhões de réis. No entanto, ela foi arrematada por 5 contos de réis numa asta pública que veio para um médico que vendeu essas terras logo depois para o Eduardo Dutra Vaz, que é o que vocês devem ouvir falar mais aí. Esses 2.300 hectares? Não, agora quanto é mesmo? 2.152 hectares. Esses 2.152 hectares. Então, gente, vamos lá. Primeiro passo das terras que foram desapropriadas, que eles dizem que foram desapropriadas, é que as contas nunca batem e as escrituras nunca passam, porque sem registro não tem como vender. Isso eu estou jogando por alto aqui devido ao tempo de falar, senão porque existem detalhes nisso aí, eu tenho algumas matérias que eu publiquei a respeito disso aí. Mas vamos lá. No dia 30 de abril de 1959, a União entrou com um processo de desapropriação dessas terras aqui. 30 de abril de 1959. Eu gostaria de lembrar para vocês que essas terras aqui em Vicente Pires, está por aqui, os moradores da Rua 3, tem morador aqui de 1949, 1951, os japoneses, né? Não é vocês não, mas vocês estão vendo a cabeça branca, mas é a tinta, né? Então, gente, entenda bem uma coisa. Se vocês têm um imóvel e sai desse imóvel hoje, vai para os Estados Unidos e larga o imóvel é ocupado por alguém, ninguém reclama a ocupação, passa lá 5, 10, 15, 20 anos dentro desses imóveis. Quando chega essa pessoa, quem é o proprietário do imóvel? Que tem a escritura ou vocês que estão dentro? Os que estão dentro. Então, gente, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma relação aqui feita pelo IBGE de todas as pessoas, está tudo aqui, que moravam nessa área aqui antes da desapropriação. Entraram com essa desapropriação no cartório em 30 de abril de 1959. A esposa do Eduardo morreu em 34, isso? 1934, eu acho? 35, por aí. Olha bem, para entender disso aqui, eu vi um vídeo lá na internet esse dia, que tem que saber o seguinte, tem que ter curso de todos os meios, inclusive doutorado em ciências ocultas, né? Senão não arrisca, não é isso que fala lá? Para vocês terem uma ideia disso aí, aqui ó, eu tenho em mãos do cartório a notificação da esposa do coronel, está aqui ó, essa amarelo aqui ó, ela foi notificada em abril de 2005. Eles citam aqui, nós pegamos o processo disso aí, do Fórum de São Paulo, notificando a esposa dele. Ela morreu em 34. Por isso é que temos que entender de ciências ocultas para chegar aí. Então, gente, se existia pessoas dentro dessa terra, é isso que vocês têm que saber. No fato da desapropriação em 30 de abril, eles não olharam a quem pertencia a terra, as fraudes que houve para trás, nunca vieram falar a respeito dela e não respeitaram as pessoas que estavam dentro da terra, que eram os reais proprietários. Então essas terras aqui foram desapropriadas de quem não era proprietário legal de escritura, porque era uma fraude de escritura, e também não foi desapropriada de quem eram os donos de fato, que são as pessoas que ocupavam. E aí, quando se fala em regularização, e quando eu falo que não devemos trazer a regularização para a terra capa, por quê? Porque julga-se que as terras sejam da União. O problema é que, se a União quer vender as terras para arrecadar dinheiro, ela tem que pagar para quem são os verdadeiros proprietários, que são as pessoas, porque eu moro aqui agora, comprei em 2023, comprou os direitos hereditários das pessoas que estavam lá atrás,
que já tinha os direitos, que comprou dos outros, que veio comprando de alguém, até chegar agora. Entenderam? Então, se vão desapropriar para arrecadar dinheiro, para pagar os verdadeiros proprietários, que entreguem as escrituras para quem realmente são as pessoas. Olha, a gente só não ganha essa ação na justiça se tiver, conforme tem, de todas as formas, influência de pessoas poderosas. Por quê? Documentos oficiais para comprovar tudo que nós estamos falando aqui, nós temos. Eu vou deixar o Alberto continuar aqui as explanações, porque esse aqui... Tem minuto aí. Tem mais 2 minutos. Tem mais 2 minutos? Eu pedi até mais 10 para você, pô, o assunto está interessante. Olha, gente, tudo isso aqui, levando em consideração os fatos aqui, que nós temos de documentação das terras, para se fazer essa ação, tem muito mais coisas lá atrás que nós poderíamos explanar, mas eu publiquei algumas matérias a respeito para mostrar quem são os verdadeiros donos da terra. O verdadeiro dono é aquele que está na posse. E aí nós temos o direito de uso capial, nós temos tudo isso aí. A maioria das pessoas, não existe terra pública. Não existiria se a terra estivesse sido desapropriada de quem é o proprietário de fato. E de direito, mesmo de direito, nós temos aí que seria, temos vários advogados aí, né? Diante de tudo que eu tenho aqui, seria nulo de pleno direito à desapropriação. Isso sem contar, que o Alberto vai falar daqui a pouco, que quando fizeram a desapropriação daqui, o decreto de desapropriação já estava vencido. Entenderam? E aí, por isso é que nós corremos atrás de manter a terra onde? Na União. Essa semana eu tive reunião com deputados e aqui não existe situação, oposição, Bolsonaro ou Lula. Nós trabalhamos com quem está no poder para poder resolver a questão. Essa semana eu tive reunião com os deputados da oposição, por quê? Nós estamos pedindo o quê? Da oposição, não, da situação, né, agora, que seria o pessoal de esquerda, porque são eles agora que têm que resolver, anulando o ato que foi feito pelo Bolsonaro, sem consultar as pessoas, de transferir, e não transferiu com documentos, só fez um ato político, as terras para Terra Cap. Por quê? A Terra Cap detém 49% das terras, que a União passar, e 51%, e a União 49%. Então nós queremos reverter e voltar as terras para a Terra Cap, para a União, para que a gente possa fazer essa regularização real lá das terras. Venceu o meu prazo aqui, e aí eu vou passar para o Fábio e Alberto. Depois eu volto e nós vamos estar aqui à disposição, pode fazer a pergunta que quiser. Gilberto, a gente tem posicionamento da chegada do Daniel? Quem está cuidando disso é o Luciano. Eu consigo sinal aqui, eu vou lá em cima mesmo. Uma coisa que é importante ser citada, né, que infelizmente a Terra Cap não mandou nenhum representante para poder falar com a gente. É uma pena, né? Porque eu acho que era muito importante ouvir o outro lado, o porquê, né, e tudo mais. Então, passar direto agora para o Alberto. Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou aquele chato que fica enchendo o saco de todo mundo no grupo. Mas é o seguinte, é que às vezes quando você sabe alguma coisa que pode ser compartilhada e precisa ser compartilhada para ajudar a todos, você tem que insistir, ser chato e ficar... Tá? Então o que acontece? O que o Gilberto colocou aqui, essa questão da dona Olívia, antes disso já havia uma outra fraude documental. Por quê? Porque a divisão de 1921, o pagamento do Joaquim Francisco Marcelino não foi registrado. Então, não era dele. E ele vendeu para o Salviano, que fez um registro sem registrar em nome do Joaquim Francisco Marcelino. Daí para frente, quando a morte do Salviano, a dona Olívia recebeu o pagamento, como o Gilberto falou, de mais ou menos 1.300 hectares ou 5 contos de réis. A terra eram 1.807,44,70 ares.
Então, 507 hectares deveria ser feita uma sobrepartilha que não foi feita. Apareceu uma empresa chamada Terras do Planalto Central e adquiriu 1.800 hectares. Na sequência, ela fez uma reratificação e aumentou para os 1.807,44. Mas, de repente, lá em São Paulo aparece uma asta pública de uma empresa chamada Ferreira Matos e Cia, que nunca teve terra no Goiás. E essa terra está lá para ser leiloada. Foi arrematada por José Fernando Dourado, que é um médico de São Paulo, e ele não tinha nada a ver com terras do Planalto Central. Só que em 1942 estava lá ele, como sócio da Terras do Planalto Central, vendendo a terra para a Dutra Weiss. Ou seja, já estavam configurados várias falhas, vários erros, vários vícios na cadeia dominial da terra. Além disso, essa terra foi partilhada também, que ela foi dada em pagamento pelo Joaquim Francisco Marcelino, ao advogado dele, Dr. José Cândido. E a família do José Cândido inventariou essas terras com um nome que a fazenda chamava Milho Cozido, essa terceira gleba, e ele registrou esse pagamento em nome dos herdeiros. Então nós já tínhamos duas matrículas para a mesma terra, mais uma nulidade, certo? A União, na realidade, o Estado de Goiás, quando ele desapropriou essas terras, ele fez tudo errado, tudo, porque tinha pressa em pegar o dinheiro da União e não era prerrogativa dele. A União tinha que lançar o decreto, mas o Estado de Goiás se antecipou para pegar esse dinheiro. Então, de todas as terras apropriadas no DF, não chega a 66% das fazendas que compunham o quadrilátero do DF. E dentro desses 66%, 73% estão em comum e com vícios insanáveis de origem. Ou seja, quase todo o DF está irregular. As escrituras, é comum a gente encontrar muitas escrituras fraudadas, igual aquela do Lago Norte, igual uma outra que está acontecendo agora ali na Ermida Dom Bosco, Fazenda Paraná e várias outras. Isso, a Fazenda Brejo Torto, a enorme fazenda, a Bananal aqui do nosso amigo Masson, também ela vem de uma fraude, porque ela é parte da Fazenda Brejo Torto e não saiu da divisão judicial. Apareceu uma divisão amigável, igual estão fazendo agora aqui na 26 de setembro, sabe, do nada, e apareceram donos para essa terra. Também existe, que ela também é dona Olívia Campos Guimarães, e ela não registrou nenhum desses pagamentos. Então, tudo isso já torna a coisa nula de pleno direito. Por isso nós estamos falando na ação de nulidade de pleno direito, tá? Que é uma ação que, ao contrário do que as pessoas que estão a favor da Terra Cap pregam o tempo todo, ela não tem sucumbência. A ação de nulidade não tem sucumbência. E é um ato que não prescreve. Daqui a 1000 anos você pode entrar com essa ação e todos os atos jurídicos que foram feitos depois da fraude, depois desse vício documental, são nulos. Acabou. Começa-se do zero. Outra coisa, essas terras já estavam ocupadas, como disse o Gilberto. Quando o poder público vai desapropriar uma terra ocupada por coceiro, cabe ao coceiro 60% da indenização e 40% só vai para o dono do registro. Isso não foi feito. Então o Estado de Goiás se emitiu provisoriamente na posse em 1959 e daí teve que entregar para a União, para a Nova Cap, entregar o quê? Não tinha escritura e todos aqui os advogados aqui podem afirmar, é o seguinte, a lei de desapropriação tem um prazo de 5 anos improrrogável. Deu 5 anos, o que não foi feito não será mais feito. Aí eles têm que aguardar 1 ano, reeditar o decreto pela lei de utilidade pública. Nesse período de 1 ano, se o dono da propriedade quiser fazer algum acordo com o governo e vender, ele poderia vender, tá? Mas ele não pode ser desapropriado mais. E o que aconteceu? Em 59, houve a emissão provisória na posse e entregaram para Nova Cap. Em 64, já tinha caducado o decreto expropriatório em 30 de abril de 1960. Já não existia mais nada, tudo acabou. Ponto final. Mas não, em 64 a União entrou com essa ação de indenização. Até aí, bom, ninguém estava reclamando. Porém, até 2007 não tinha nada constando na ônus desse imóvel que ele tivesse sido desapropriado. E a Terra Cap, em todos os momentos da história da Vicente Pires, desde o primeiro momento, quando o Dr. Rogério, que era diretor da Zoobotânica, questionou os parcelamentos regulares que ela estava tentando coibir, e a Terra Cap veio a público e falou: essas terras são particulares, pertencem ao espólio de Eduardo Dutra Weiss. Aí não podemos anuir nem executar obras lá dentro.
Daí para frente, o Roriz tentou fazer Águas Claras 2, seria aqui, setor de mansões Taguatinga. E esse projeto Águas Claras 2 foi feito em rima para toda a região. Em 1995, a Vitec entregou pronto para a TerraCap. Mas não podiam fazer o parcelamento porque a terra era particular. O governo não tinha essa, e nem a União. Mais recentemente, essa transferência de terra que o Gilberto falou aqui, tem outra ilegalidade. Por quê? A União alegou que tinha transferido essas terras para a TerraCap em 73 e que os documentos se extraviaram. Ora, você não extravia documento, é só ir no cartório e buscar um registro. Está lá, então não se extravia. Outra coisa, como é que ela transferiu em 1973, se até hoje está transitando na 14ª vara esse processo de desapropriação, 63 anos depois de caducar o decreto. Então, tudo isso justifica essa ação de nulidade absoluta de pleno direito. Tá? Talvez algum advogado aqui queira explicar melhor a vocês. Tá? E isso nós já temos conseguido várias ações. Polo JK, que dizia ser tudo TerraCap, Lago Sul, várias ações de uso campeão que já estão de sucesso, tá? E outras, e mais essas que a TerraCap está sendo obrigada a devolver dinheiro no Jardim Botânico e outras localidades. Recentemente também, com a doutora Cristiane Viana, não sei se ela está aqui, filha da Leila, fizemos uma ação também lá na Chapadinha, onde provamos que a terra tinha um remanescente particular. O pessoal ficou lá, entraram com os campeão, a TerraCap tentou propor um acordo, ninguém aceitou. Todo mundo aqui deve ter visto no jornal uma senhora que cercou os asfaltos com arame. Foi preciso o Olemer, Renato Santana ir lá e negociar para poder abrir. Isso pode acontecer aqui conosco, podemos fechar tudo. Fora isso aí, aconteceram as fraudes demarcatórias que o Gilberto bem citou aqui, promovida por algumas pessoas que inclusive são aqui da Vicente Pires, junto a Lúcia Carvalho. Isso está lá na Operação Perímetro, muitos já devem ter visto isso aí. Nessa operação, qual era a fraude? Eles queriam aumentar a área, invadir a segunda gleba, que é a 26 de setembro, para aumentar o tamanho da área, para entregar a terra no Brookfield, tá? Através dos herdeiros e tudo. Para isso foi paga uma fortuna, que nunca vão receber, porque a Polícia Federal entrou e travou tudo e voltou-se para o 1800. Hoje, na situação atual, agora, nesse momento, a União está pedindo a mutação subjetiva da matrícula para retornar dos 2.152 da fraude demarcatória para os 1.807 da Divisão Judicial de 1921, para poder registrar no nome dela e poder vender as terras. Ora, se ela ainda não registrou no nome dela, ela não é dona. Se ela não é dona, ela não pode transferir para a TerraCap. E outro fator, a jurisprudência hoje no país, em vários estados do país, é a seguinte: se o poder público desapropriou uma terra e você já ocupava a terra antes, você não foi indenizado, cabe sim ao uso campeão em terra pública para todas essas pessoas que ocupavam a terra antes da desapropriação. Isso tem acontecido em várias localidades do país, tá? Então já seguiu a jurisprudência. Tá bom? Vocês querem que fale mais? Já cansou todo mundo? Não. Está para o deputado chegar aqui. Então, essa é a questão. Nós temos os caminhos. Bem, a TerraCap nunca fez graça para ninguém e não vai fazer. Aqui é comum as pessoas ficarem sentando em grupo, uma ação de impugnação que o pessoal da CAIS quis fazer, impugnação de edital. A decisão sobre esse edital, quando saiu, já tinha ocorrido a licitação. A justiça demorou, dormiu. E aí ficou, não, perdeu a ação, houve uma ação judicial com relação ao domínio da terra. A ação foi impugnação de edital. A ação que vai ser proposta aqui também não é da uso campeão. Tá? Antes de fazer uso campeão, nós vamos fazer o quê? A nulidade absoluta de pleno direito, o que dá a todos, de acordo com a Lei 13465, já o direito à legitimação de posse, que é a uso campeão administrativa, ou a própria uso campeão, caso seja feita de forma judicial. Ok? Está bem explicado ou assim estou complicando um pouco? Então, essa é a situação. E a mesma situação nós temos nas 3 fazendas que compõem o setor habitacional de Vicente Pires. Lá na área da Iracema, onde o nosso governador advogou para eles, ganhou da TerraCap e depois, como governador, vai construir o setor Jockey Club em cima da área que eles tinham ganho para elas contra a TerraCap. Agora ele voltou para a TerraCap, né? Então, essas mudanças de poder, de postura, de lado, acontecem muito. E nós temos que tomar muito cuidado aqui dentro da Vicente Pires com isso, porque nós estamos sendo induzidos, está tentando induzir aqueles que não sabem, que não têm certeza, que a TerraCap é o melhor caminho do mundo.
E nós deixamos provado, claro, nos grupos, que a desapropriação pela União saiu a 120 metros quadrados, enquanto a terra cap saiu a 160. Então é uma diferença muito grande. Ok, pessoal? O maior número de pessoas possível, né? Alberto e Gilberto, vocês poderiam sentar aqui para responder, porque as perguntas vão ser mais dirigidas a vocês mesmo, né? Só pediria um pouco de paciência, porque eu sei que todo mundo vai querer levantar, então vamos tentar obedecer uma ordem. Então, a primeira pergunta ali, depois a gente passa para cá, ok? Terceiro aqui, ok? Boa noite a todos. Preciso apresentar, sou morador de Vicente Pires, assim como todos os outros. Gostaria de fazer uma pergunta para o Alberto, né, professor Alberto. Foi dito que está se engajando no processo de nulidade. Esse processo será movido em primeira instância, STJ ou STF, visto que as terras são da União. Né? Então, essa dúvida, me surgiu essa dúvida justamente porque é terra da União, e aí cabe o processo está em andamento, esse processo é na primeira, segunda ou já direto na terceira instância? Não, isso aí nós vamos entrar numa das varas federais, tá? Que não envolve só a União, envolve também o Estado de Goiás, que fez a lambança lá atrás. Então vai ter que ser convocado o Estado de Goiás, né? E a União, aí é a vara federal. Aí nós saímos dessa vara viciada aqui, que toda sentença sai em favor da terra cap. Mais alguma dúvida, meu amigo? Seria interessante, Mais alguma dúvida? quando fizerem as perguntas, se identificar o Fábio, beleza? Está respondido? Legal. Está respondido. Meu nome é Gilson, sou morador da Chácara 220, sou singular. Beleza, Gilson. Obrigado. Nada. Um segundo. Vou gravar aqui, tá? Os meus encontros, mas até para passar informação dos moradores da Mojoca. Fique à vontade. Sobre a Fazenda Bananal, que eu tenho bastante interesse, né? Que é a do trecho 1 de Vicente Pires. E eu gostaria de saber qual é o grande problema sobre a cadeia sucessória de documentos, e a ação também seria essa, de nulidade absoluta de pleno direito? Sim. Apesar da regularização, muitos já terem pagos, esse dinheiro pode ser devolvido quando se provar o erro, né? A fraude documental. A Fazenda Bananal, como eu falei, ela é parte da Brejo Torto. Só que na divisão judicial, ela não apareceu nessa divisão judicial. Ela é tipo uma invernada das fazendas que tinha aqui. Aí o Gabriel Monteiro, a dona Olívia Campos Guimarães e o Deodato do Amaral do Rio resolveram fazer uma divisão amigável da gleba como se deles fosse. Fizeram e levaram adiante esse registro dessa decisão amigável. Essas terras a dona Olívia tinha recebido do Salviano Monteiro Guimarães. E também não tem nenhum registro delas em nome da dona Olívia. Ela não podia vender. Daí para frente, houve a questão do Aurélio da Luz, né? Que quando o Jorge Pérez, sogro do Roriço, comprou as terras, ele também não registrou. Ele alegou que não faria isso para não pagar impostos. Mas todos foram desapropriados, porque todos tinham uma participação grande em governo. Tanto que quase todas as escrituras que vocês acharem aqui, vocês vão ver o nome de Benedito Ruiz de Paiva, Juventino Rodrigues e Otaviano Meireles. É a Santíssima Trindade das... Então, voltando ao seu assunto. Aqui tinha sido construído em 1928 uma cidade, um loteamento chamado Planópolis. Foi entregue as escrituras registradas de todo esse loteamento para as pessoas do país inteiro, vários locais do país. Quando houve a desapropriação, essas pessoas tinham que serem todas indenizadas, tinha que haver a desapropriação das terras deles, e mais, o saldo de terra desse loteamento, que foi doado pela dona Olívia, pelo Deodato e pelo Gabriel, para fazer essa cidade, interiorizar o Brasil, deveria voltar para eles. E não, o Estado de Goiás simplesmente abocanhou isso aí como se dono fosse. Ainda hoje nós temos pessoas ganhando ação no Planópolis, ajudamos várias a ganhar, na roda ferroviária, pessoas que receberam indenização 180 milhões por terras aqui, né? Por 13 milhões, desses lotes que ainda estão de Planópolis, que estão aí. Então, tinha uma empresa também de energia elétrica, dentro que tinha 864 palqueiros, que também não foi desapropriada. Onde estão essas terras? Entendeu? Então, quando você vai na cadeia dominial, o registro paroquial
Da Bananal é o 99, que é o mesmo da Vicente Pires, da prédio todo, certo? E dali saiu tudo isso que você está vendo. Então existem as unidades, várias, dando direito. Existe a questão do Jockey, que o Jockey Clube recebeu a terra de doação, colocou as pessoas lá dentro, os poceiros estavam lá, os chacareiros, os cuidadores de cavalo, todo mundo ali dentro. Do nada a Terra Cap resolveu tomar a terra, ela entrou na justiça, o juiz negou porque ela não era dona, ela não tinha dado, ela era nova Cap, aí ela chamou a nova Cap para anular a escritura do Jockey para poder tomar a terra das pessoas que lá estão desde 1960. Então, Marçom, tem várias irregularidades ali que você precisar, eu posso fazer um relatório bom para você, juntar a documentação e te entregar para você, para Iracema, fazer o trabalho lá. Ok? Obrigado. Por nada. Boa noite, pessoal. Me chamo Zé Asconde, morador da chácara 34/1/4, né? A grande dúvida minha, eu acho que é esclarecimento para todos, que me deixa muitas vezes frustrado. E primeiro parabenizar vocês pela reunião e pelas as formas que vocês têm nos esclarecido dentro dos grupos da VP. Sempre ia se falar, assim entrar com uma ação judicial, saindo então um edital, os moradores que aderirem a essa ação não vai correr um risco muito grande de perder o desconto e etc. Aí eu queria pedir esse esclarecimento, porque muitas pessoas às vezes querem promover essa ação, mas por esse medo, por toda vez essa imposição, vai ser o edital, vai perder, nego recua. Então nós queremos ver essa situação bem clara, porque eu sou sempre a favor de que da população no geral compor uma situação. Não adianta 3, 4, 10, 20 compor e enfraquecer uma luta que pode ser bem-vinda e muito frutiva para todos. Então a dúvida é essa, Alberto e Gilberto, é entender o que? Sempre que se fala de uma ação que eu vi agora, pessoalmente eu vi vocês falando que é muito possível, né? É um fato que pode acontecer, mas sempre vem as pessoas por trás e falam, não, olha gente, tenha cuidado, vocês vão tomar prejuízo que vão perder o prazo do edital. Então a gente quer entender isso e obrigado pela atenção. Só complementando, eu sou, boa noite, gente, meu nome é Robson, eu sou da 170 Rua 10. Faz pra gente, porque eu sou leigo no assunto jurídico, quais seriam os passos a ser seguidos? O que é a primeira coisa a ser feita, depois o que vai ser feito, o que vai ser feito? Dentro da situação que ele acabou de colocar. Porque eu não entendo como é que é o processo. Como é que você entraria com o processo? Vou tentar explicar da forma bem. Vamos seguir quem está chamando para falar, para não atropelar, porque se um pedido. Mas aqui O que acontece? Isso na roça a gente chama, está fazendo rastro de onça. Olha, todo cidadão brasileiro tem direito a defender seu direito na justiça contra quem quer que seja, inclusive contra o Estado. O Estado não pode se locupletar do bem do particular sem pagar a devida indenização. Então, o que acontece? Quem entrar, caso uma pessoa física entrasse contra o poder público, não pode sofrer essa sanção, porque está defendendo o próprio direito, isso é de lei, é constitucional. Então, é um rastro de onça que eles fazem para que a Terra Cap não vai fazer isso, não tem direito à prescrição aquisitiva por tempo de serviço, certo? Então, esse risco não existe. Outra coisa, o Gilberto vai dar entrada em nome da Movip nessa ação de nulidade absoluta de pleno direito. É uma ação que não existe sucumbência, ok? Então, é uma ação que não envolve moradores, por quê? Porque qualquer um que tenha um interesse direto ali pode entrar com essa ação. Tanto os herdeiros que estão em contato, doidos para entrar, mas como eles têm um interesse também de criar algum problema com os moradores, vão trabalhar primeiro com os moradores, depois a gente assiste ao direito desses outros que está lá na máquina do reino. Outra coisa, que é da justiça, tá? Sim, vou te explicar melhor. Como diz todo advogado sabe, o direito não socorre quem dorme. 63 anos de ocupação com a Terra Cap e a União declarando que a terra é particular, inclusive em ação de uso campeão aqui na Câmara do Reino, que é a terceira gleba, a União declarou, a terra é particular, não temos interesse no feito. A Terra Cap declarou, a terra é da União, se ela não tem interesse no feito, nós também não temos. O GDF falou, a União tem um processo. A União voltou no processo e falou, não, já está concluído, não temos, a terra é particular, pertence a Eduardo e do Trabalho, é espólio. Aí veio o Ministério Público e falou, bem, não há interesse público, então também não tem interesse do Ministério Público no feito. Veja bem, isso recente, tá? Essas ações justos campeão, a Terra Cap e a União declarando que a terra é particular, incentivando todo o parcelamento e a ocupação da gleba. Como de um momento para outro eles podem voltar atrás nisso? O passo da ação
É o seguinte, meu amigo. Primeiro, vai ser feita ação de nulidade, tá? Contra o Estado de Goiás e a União. Os desdobramentos delas, eles vão ver na sequência, ou seja, se houver recurso, vai haver com certeza. A TerraCap vai tentar entrar no feito, mas ela não tem legitimidade, porque a terra não pertence a ela, nunca pertenceu, tá? Então, essa vai para uma esfera maior. Nós temos base documental que garanta a maior possibilidade de sucesso dessa ação. Tá? Nós estamos contando com o que aconteceu em 2013, quando a gerente da GRPU foi a São Paulo, achacou a juíza para a juíza obrigar o tabelião do terceiro ofício a registrar uma escritura que ele falou, não registro porque é fraude. Ele registrou obrigado para não ser preso, mas imediatamente a escritura foi bloqueada e está até hoje, que é quando a União está pedindo agora para retornar, ok? Ótimo, ótimo. Boa noite, meu nome é Júlio, eu sou morador da 242, estou síndico lá. Eu queria fazer uma pergunta. Nesse processo que a União passou para a TerraCap, tá? A qualquer momento a TerraCap pode lançar um edital de venda desses trechos 1 e 2, pode estar trabalhando e pegar todo mundo com a calça frouxa. Complementando a pergunta dele primeiro para chegar na sua aqui, que eles perguntaram da Justiça, quando nós entramos com uma ação através da associação, existem dois tipos de ação. A ação civil pública, que é feita por uma associação que está qualificada para isso. Vocês viram as últimas ações que nós entramos com duas e ganhamos as duas. E ganhamos em primeira e segunda instância. Nós entramos com a ação civil pública para dar acessibilidade na cidade. Todo mundo achou, aí foi espalhado pela cidade que todos que contribuíssem para isso teriam que pagar sucumbência caso perdesse. Dois tipos de ações, ação civil pública e ação popular. A ação popular pode ser feita por qualquer um de vocês, não existe sucumbência. A sucumbência vem do outro lado, que é a parte ré. E nós trabalhamos em cima de documentos reais de cartório. Todos os nossos documentos que estão aqui, estamos buscando mais, são todos documentos oficiais. Então nós não trabalhamos com mentira. Por outro lado, espalhar a mentira que vocês vão pagar, os que estão participando da ação, também é mentira. Quando nós fazemos uma ação, eu, Gilberto, enquanto presidente da associação, assumo o ato de entrar com a ação. Se tiver que dar alguma coisa, porque quando nós representamos alguém, porque liderança nada mais é do que servo, e me coloco nesse ato porque o maior líder de todos os tempos nunca disse que foi líder, ele só serviu todo o tempo, e essa é a obrigação. Quando nós assumimos uma associação, era para servir a comunidade. Se vem alguma coisa, se vem contra a ação judicial, se querem matar, mate a mim, não tem nenhum problema, nada vai respingar em vocês. O nosso trabalho enquanto associação é defendê-los. Essas ações nós vamos dar entrada na vara federal e nós estamos negociando também com a União, vamos ter reunião na semana que vem, foi marcada já com a SPU do Distrito Federal, que é o Policarpo, e vamos passar para falar com a SPU Nacional e com a ministra que ocupa isso aí, para que esse ato que foi feito ainda no governo Bolsonaro volte ao patamar de antes, que é para que as terras fiquem. Não. De qualquer maneira, nós estamos entrando agora por esses dias com a primeira ação, que é para anular esse ato e voltar às terras. Nós estamos entrando pelo meio político e pelo meio jurídico. Por quê? Nós não queremos pela TerraCap. Primeiro, que a TerraCap não vai cumprir o que nós queremos. Nós queremos que cumpra-se o que é a terra. Porque, desculpa aí, refaça novamente sua pergunta aí. Deu branco aqui. Eu tenho epilepsia de ausência, então, às vezes eu perco o que eu estou falando, tá? Nesse processo de transferência da União para a TerraCap, a qualquer momento a TerraCap pode lançar um edital de venda, pegar todo mundo com a calça frouxa? Ok, tá. Entenda bem. Não transferiu ainda as terras, primeiro tem que fazer o registro. E existe em cima dessas terras aqui várias ações judiciais. Advogados aqui
Pode ter ação de uso capião em área federal? Alguém pode me responder? Pode? Ué, então como é que o presidente da Câmara, dono de uma empresa 5 estrelas, tem uma ação de uso capião aqui dentro da Câmara do Reino, que é da segunda brecha do Porto, está aí a ação, e o que diz a lei 3465, não pode haver reúbe em áreas onde exista litígio, onde tem uma ação judicial, e nós temos ação de uso capião aqui dentro, feita o seguinte, e qual é o escritório que está movendo essa ação? O escritório do governador. Aí, essa ação de uso capião foi feita por quem? Pela empresa 5 estrelas, que pertence ao ex-presidente, hoje deputado federal, que é Leonardo Prudente. Então nós temos sim. Agora aí eles estão alegando o seguinte, aquela diferença das terras de 1807 para 1160, 2152. Vamos lá então. Só explicar uma coisinha para vocês entenderem. Se existe remanescente na área, ela não pode estar lá no meio. Por quê? Desapropriação em comum, quando ele falou em desapropriação em comum aqui, quer dizer o seguinte, essa mesa aqui é a fazenda. E eu desapropriei 1 metro da mesa aqui. Eu tenho que fazer a demarcação e desmembramento, então, para que eu saiba onde é as terras. Mas a mesa começa aqui e termina lá. Então, essas áreas remanescentes nunca pode ser aqui, ó, no meio. Se a desapropriação dessas terras aqui começa do início, por exemplo, essa fazenda não começa aqui nesse córrego aqui, ó, que é o chamado o córrego Samambaia, aí tem o cabeceiro do vale, o córrego Vicente Pires, é a divisa da fazenda, divide com a fazenda Vicente Pires, porque aqui não é Vicente Pires. Vicente Pires é onde está Cais, Águas Claras, Arniqueira e Bernardo Saião, ali é Vicente Pires. Aqui é Brejo Torto, complicando as coisas, né? Eu vou explicar para vocês. A Vicente Pires, por quê? Vicente Pires é um padre que era governador da província. Então, por que é que aqui ganhou o nome de Vicente Pires? Só por causa do córrego que passa aqui. Mas, na verdade, a fazenda Vicente Pires não tem nada a ver com essa. Ela começa nesse córrego que passa aqui, ó, na fundo da residência oficial, na Búfalo Bio aqui, subindo, vai até nasce na Rua 8. Dali para baixo, ali chamava Estrada do Urbano, que é onde está o Pistão, Pistão Sul, Pistão Norte, e descendo ali até quase chegar lá no aeroporto, Vicente Pires, é lá. Aqui é Brejo Torto. Entenderam aqui? Gente, vamos dar continuidade. Aqui é Brejo Torto, o nome cidade. Aqui é a terceira gleba da Fazenda Brejo Torto. A 26 de setembro é a segunda gleba da Fazenda Brejo Torto. Então, só tem o nome de Vicente Pires aqui, só que é uma confusão grande quando vai explicar isso, e as pessoas falam assim, não estou na gleba. Gleba é partes de área de fazenda, e trechos é área de cidade. Então, trecho 1 é o do Joca, ali onde o Maçom é o presidente da Associação de Moradores. O trecho 2 é Vicente Pires. O trecho 3 já está lá em Vicente Pires. E o trecho 4 é Vila São José. Entenderam? 2 é onde eu falei, do córrego está lá em cima. Isso são trechos de fazenda. Essa área aqui, supostamente, deveria pertencer à União, conforme está em nome dela. Então, para que se passe lá dentro, tem que registrar a escritura. Mas para que dê andamento, qualquer um de vocês pode entrar com uma ação judicial, alegando, pode ler a 13465 aí, que é a lei das terras, né? E que dá o direito de fazer a regularização, inclusive através de associações, mas para fazer não pode ter ação na justiça. Isso quer dizer o seguinte, que se o governador quiser fazer algo normal, legal, vai esperar mais uns 10, 15, 20 anos. O Alberto vai complementar aqui. Ô Alberto, meu amigo, o Ministério Público contestou já 2 fazendas. Contagem de São João, que é o Lago Oeste, a Sobradinho, que quer que tira dessa doação, que é prejudicial à cidade, ao meio ambiente e algo mais. Tá?
Com relação à TRK poder fazer, ela faz sem poder também. Igual ela fez na colônia agrícola de Samambaia, igual está fazendo em vários lugares. Ok? Já que você está sugerindo essa ação de nulidade, eu queria entender as chances de ganho ou perda e o tempo que se estimado. Então eu gostaria de perguntar: quantas ações dessas já foram, quantas têm trânsito em julgado a favor do governo, a favor dos moradores, e qual o tempo estimado de uma ação dessa com todos os recursos? Por favor. Igual essa, só que essa situação que tem aqui nessa fazenda cada uma é uma, Luciano. Cada fazenda é uma. Por exemplo, na fazenda Taboquinha, nós ganhamos a ação dos condomínios, a TRK tem que devolver o dinheiro e outros nem chegaram a pagar. Tá? Com relação à fazenda Rasgado, nós ganhamos a ação do Severino Grossi, a TRK queria tirar a terra dela de dentro do lago e colocar no cerco em cima da terra das outras pessoas. Com relação à fazenda Paranual, Quião da Valentina, Ermida do Moço, Mini Chacras, aquela região, também a TRK já vai ter que fazer uma demarcatória, porque ela não tem terra, ela juntou terra de vários quiões, jogou lá dentro, o quião dela ficou maior que toda a gleba. Braslândia, Chapadinha, fazenda Chapadinha, lá onde é o Capãozinho, tá? Já tem ação ganha, do outro lado também na São José já tem ação ganha. Então, mas cada caso é um caso. Esse caso é exclusivo. O caso aqui, se tem alguém aqui da casa, aqui da Colônia Agrícola Samambaia, pois é, o seu caso lá também é uma nulidade de pleno direito, uma fraude documental iniciada lá no inventário pelo trio que eu falei aqui, Joventino, Benedito Luiz de Paiva e Otaviano Meirelles. Um era o prefeito de Lusiânia, o outro era o cara que fazia os negócios e o outro era o parente da turma do fórum e dos cartórios. Tá? Então, essa a questão lá. A fraude documental, nulidade de pleno direito, tranquilo também. A mesma coisa acontece por ali. Então, essa é a questão. Você tem mais alguma dúvida? Essa é uma ação tá, a questão... fazer pela primeira vez a ação? Sim, na Vicente Pires, sim. É a primeira vez, porque cada caso é um caso diferente. Aqui você está vendo que houve várias quebras na cadeia dominial, desde que houve a divisão judicial em 1921. Você está vendo várias fraudes acontecer. Como uma empresa lá em São Paulo, que nunca teve terra em Goiás, tem uma terra dessa para ir à asta pública. E como um médico que nunca conheceu terras do Planalto Central, arremata essa terra para legalizar o grilo e depois vende como sócio da Terras do Planalto para Eduardo Dutra Vaz. Então, tem toda uma cadeia de eventos acontecendo a ser desmontada uma por uma. O segredo disso é você pegar desde 1800 e vir caminhando, acompanhando cada herdeiro ausente. Só para dizer a vocês aqui, para vocês terem bem ciência, o camarada responsável por fazer o levantamento das fazendas e a desapropriação de todas as terras para o Distrito Federal, ele mandou uma mensagem que eu tenho lá, eu fui no Museu Tamir de Moura Pacheco, eu tenho todas as comunicações, tá, da comissão aqui, com o governador, com tudo, então a gente consegue rastrear todos os erros. E ele disse o seguinte: precisamos de juristas de alto saber, precisamos de engenheiros agrimensores altamente competentes, é preciso palmilhar a terra, revirar cartórios e fóruns, inventários que não se fechavam, herdeiros ausentes. Tá? Então, tem uma leva de coisas que tudo, para que no futuro esta desapropriação não se transforme numa passeata de bacharéis, que é o que aconteceu. Então, cheio de bacharéis aqui, corrigindo os erros feitos lá atrás. Então, é isso. Okay? Quantos anos demora lá o processo? Quantos anos demora uma ação? Luciano, uma ação de nulidade ela é rápida, tá? Porque é uma ação declaratória tipo a da uso campeão. O juiz chegou, tem a quebra na cadeia, ele pode decidir imediatamente. Inclusive agora sai uma coisa que fizeram para beneficiar o poder público, a TRK, que é a nulidade absoluta de escrituras administrativamente, de forma administrativa. Isso é só para beneficiar o poder público para tomar a terra dos outros. Mas é uma ação rápida, ok? Rapaz, lá, vamos tentar fazer alguma pergunta a única pessoa para que o maior número de pessoas possam também ter oportunidade, tá legal? Vamos lá. Meu nome é Benito, sou morador da Chácara do Nome 4. Dois modelos de pergunta e um único modelo. A gente ouviu muito falar em uso capião. Qual é o prazo para se fazer uso capião numa terra, certo? Acho que são 10 anos, né? E a gente tem a questão no IPTU, que a própria sigla fala, imposto de proprietário de território urbano.
O governo está declarando que eu sou proprietário. Como que ele quer me cobrar algo que ele declara que eu sou proprietário há mais de 10 anos? Se eu não pago, eu vou para a dívida ativa da União, certo? Estou fichado na dívida ativa da União, mas ele quer me vender uma terra que ele declara que é minha. E aí, como é que fica essa situação? Situação da uso capião, você adquiriu uma posse. Essa posse já estava lá, as posses se acumulam, elas são transferíveis. Então, alguém transmitiu essa posse a você. Se ele tiver 30 anos, se você entrou hoje de manhã, você já tem um dia mais 30 anos. Você tem 30 anos mais um dia. Ok? Então, a posse é ininterrupta, você já tem direito à sua uso capião. Todos aqui têm a essa prescrição aquisitiva por decurso de tempo. Com relação ao IPTU, na criação da Terra-Cap, existem duas cláusulas. Uma delas diz que a Terra-Cap tem que devolver todas as terras da União, requisitar a qualquer momento sem questionar, para a União, dos projetos da União. E a outra diz o seguinte, que a Terra-Cap poderia cobrar taxa nas terras ocupadas por posseiro. Veja bem, fala taxas, não fala IPTU. IPTU está ligado, como você mesmo disse, à propriedade da terra. Tá? E numa cláusula anterior já diz que a União e a Terra-Cap estariam isentas de cobrança de imposto nas terras dela. Ora, então, entendeu? Mas o uso capião você pode entrar porque você adquiriu uma posse, você já tem a prescrição aquisitiva garantida por tempo, depois de tempo. Ok? A questão do IPTU, então, não se contabiliza para esse ponto, contra a ação contra o governo? Não, no IPTU, nesse caso aí, é o tempo que você ocupa. Então, se você comprou de um chacareiro que já estava aqui há mais de 5 anos, que você tem os campeões extraordinários. Mais de 15 anos de propriedade. Pois é, então você pode fazer sua ação. Ah, e outra coisa que o Luciano perguntou, a questão das pessoas serem prejudicadas, acho que já respondemos a isso no caso de entrar com ação. Ninguém pode ser prejudicado por entrar com ação. Tá? É um direito que você tem de se defender. PTU é direito mesmo. Qual é? Meu nome é Júnior Teixeira, eu sou morador aqui há 24 anos. E eu venho aqui assim, desde quando eu venho para cá, a gente fica perguntando quando que eu vou ter a minha escritura em mão. A associação é representante do povo, né? Pela associação, que é o jeito que vocês estão falando aí, de os capianos, de não pagar ou pagar, eu queria saber, tem uma previsão de quando a gente receberá a escritura? Não existe uma previsão de quando receberá a escritura, até porque legalmente hoje não tem como fazer regularização. Conforme eu disse da lei 3465 aí, você pode ler, a lei está disponível aí. Não existe REUB em área que tem litígio. Nós temos uma ação, para vocês entenderem, que começou no dia 30 de abril de 1959. Eu acho que a maioria não era nem nascido aqui. Então, até hoje, essa ação até hoje não teve fim. Então, dizer para vocês que a escritura vai sair amanhã, legalmente, não pode ter REUB, porque existe 6 ações na justiça dentro dessa terra, e vai ter mais umas agora, então não pode ter, não tem condição de dizer. Não é a associação que define isso aí. Hoje, da forma que está, sem a gente entrar com nenhuma ação, legalmente não pode ter regularização. Alberto, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Vou fazer uma perguntinha só. Alberto, a proposta que você está defendendo é uma ação de nulidade de terra. A partir do momento que você der entrada numa ação de nulidade de terra, existe a possibilidade da Terra-Cap legalmente abrir um edital tendo uma ação de nulidade de terra? Pela lei, não. Então, eu não poderia fazer isso. Mas a Terra-Cap faz e tenta burlar a lei sempre. Ela quer atropelar tudo. Tá? Então, ela vai tentar. Agora, ela não pode, nós temos que notificar o juiz sobre essa situação, tá? E temos que notificar também o Ministério Público, porque se existe uma lei federal, ela tem que cumprir. Então, essa questão do Gilberto fez muita questão de jogar a área para a União, é porque a União era obrigada a cumprir a lei 3465. O DF não recepcionou essa lei na totalidade. Então, eles usam o que interessa a eles. São obrigados, mas eles agem de acordo com os interesses próprios, certo? E com relação àquela questão da escritura, do tempo de escritura, o Lago Azul, que o tio Somar citou na venda lá,
Muitos ainda não receberam a escritura, embora já tenham pago. Tá? Então é uma coisa mais complicada. Só levando, só para me organizar. É 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Vamos lá. Só queria cumprimentar aqui o nosso amigo Paulo de Tarso e o ex-administrador Alberto, que está aqui também, né? O Admilson, né? Importante presença pessoal que tem no dia a dia de Vicente Pires. Então vamos lá. Essa ação que vocês estão incentivando a gente a entrar nela, né? Pode ser bom para quem não quer pagar. Porque tem muita gente que não quer pagar de jeito nenhum, né? Mas aí nós já estamos 20 ou 30 anos esperando isso aí já aqui, a nossa escritura aqui, para poder o quê? Nessa escritura a gente não ter derrubada, não ter embargo, chatas que estão odiando aí, que estão, umas gosteiam, outras não, isso aí não é o caso, mas o que nós estamos discutindo aqui é quanto tempo mais nós vamos demorar para essa escritura ainda mais. E outra coisa, saiu preço de terreno aqui, né? Saiu, eu sou morador do Jovem. Então, saiu lá, primeiras escrituras lá, gente, a terra já saiu agora, o segundo edital lá agora lá, que foi um absurdo o preço. Foi um absurdo, quem acompanhou o segundo edital. Saiu até pelo minha amiga Samambaia, tudo. Então, assim, quanto tempo nós vamos esperar mais uma ação dessa aí? E aí a gente fica ilegal. Olha, deixa eu explicar para o senhor a mesma coisa que eu expliquei ali da pergunta ali. O primeiro passo é, legalmente, sem nenhuma ação das que... Primeiro nós não estamos incentivando, nós mostramos porque as pessoas procuram a associação, o que nós devemos fazer. A nossa opinião é essa, então entra quem quiser, nunca nós orientamos o que deve fazer. Primeiro, o senhor quer pagar, tem condição, certo? Quando foi no Jockey Club, nós entramos com 3 ações, foram apenas ações para o edital, porque assim escolheu os moradores. Numa reunião de lá, nós colocamos 2.800 pessoas, nós chamamos a Terracap, conforme nós chamamos a Terracap para estar nessa daqui, para tirar as dúvidas, não vieram. A maioria das pessoas que estão aqui dentro, se eu levar em consideração aqui na cidade, mais de 38% não tem condição de pagar, não tem condição de fazer o financiamento por causa da idade e porque não comprova renda aqui dentro. Então, hoje, se for fazer o que é correto, o que é legal, dentro de todas as leis que existem, não tem como fazer regularização do que está aqui. Eu acho que nós temos alguns advogados aqui e devem conhecer os parâmetros da lei 3465 e das outras. Não existe como. Então não tem como dizer se anda agora 5 anos, 10 anos, porque se o senhor mora aqui há muitos anos, o senhor sabe que essa regularização já veio à tona centenas de vezes lá atrás e nunca aconteceu por causa de quê? Das ações judiciais, que nem tinha a lei 13465/17, que colocava mais dificuldade ainda para fazer. Então, não é a questão dessa ação. Tudo o que se fizer hoje apenas está acrescentando mais uma ação às 6 já existentes dentro da área. A outra pergunta era de onde, Fábio? Aqui? Tem outra coisa também que eu gostaria de dizer para o senhor. Aqui as pessoas aqui que fizeram financiamento lá, que o senhor falou de preço, da questão de preço. Nunca houve dentro da Terracap, nunca houve, se tiver alguém da Terracap aqui que não se identificou, pode vir contestar o que eu estou falando aqui, nunca houve na história do Distrito Federal nenhuma associação, nenhum líder, ninguém que fosse lá e conseguisse negociar preços com a Terracap. Ela traz os valores prontos e, se eu fosse levar em consideração valores, nós brigamos muito no Jockey Club, o Masson era o presidente da associação na época, e a doutora Vel que moveu a ação, nós fornecemos todos os documentos, e aí o Masson no final falou assim: Gilberto, tira a ação. Foi ou não foi, Masson? Fez inclusive uma reunião lá, porque alguns moradores queriam lá dentro, e muitas pessoas não deram. Na CAIS, mais de 30% não comprou,
e aí eles disseram que iria tomar os imóveis. Até agora não aconteceu nada. Porém, quem comprou da Terracap, os que fizeram financiamentos tabela price pelo banco, até agora não conseguiram pagar, já pagaram 3 e 4 imóveis e estão devendo mais 5, o valor dos imóveis, e nós tivemos, não sei se tem aqui, mais de 20 pessoas procurou a associação pedindo socorro porque não tem condição de pagar, estão querendo ir lá entregar a casa que eles trabalharam durante todo o tempo. Então, gente, tem que se levar em consideração o seguinte, para alguns, quanto vai ser o valor? Não tem como dizer porque ninguém fala, já deveria estar aí os valores. Mas vou dizer uma coisa sobre valores. Nós brigamos muito, a doutora, esqueci, deu branco aqui. Ela não veio aqui, mas ela poderia mostrar para a ação que nós fornecemos documento. No Itapuã, lá no Itapuã 1 e 2, o governador lançou um preço lá, todo mundo deve ter visto aí pelos jornais, R$715 o metro. Os lotes lá são de 98 metros. E aí nós entramos com uma ação de justiça lá, porque pedindo socorro daqui, entramos com uma ação de justiça lá, a doutora Sânia, que fez a ação, e ganhamos, paramos a regularização de lá, porque ninguém tinha condição de pagar os valores. Aí também, não sei se veio aqui da Arniqueira, o Daniel, está aqui? Tá? Vem aqui, explica para eles aqui, você pode ele dar uma explicação? Daniel, aí vocês vão entender, ele também, eu forneci toda a documentação, lá é a Fazenda Vicente Pires, viu? Lá é a Fazenda Vicente Pires. Aqui ó, ele entrou na Fazenda Vicente Pires, que a Fazenda Vicente Pires tem 1.162 alqueires, desapropriado dessa fazenda 400 alqueires, começou lá no aeroporto para cá a desapropriação, para vocês entenderem as fraudes, e veio desapropriando lá, e dessa fazenda já venderam mais de 2.000 alqueires, só dentro dessa fazenda ele tem 1.162 alqueires, e aí ele teve com os advogados lá em casa, eu excluí. Então, para vocês entenderem a questão do preço, ele veio com os advogados lá na Movip, sentei com eles um tempão, forneci para eles toda a documentação e eles entraram com a ação. Baratinho o preço, né? Aí eu vou passar para ele e vai explicar o que está acontecendo, para vocês entenderem por que nós estamos levando. Boa noite, pessoal. Eu sou Nathaniel Duarte, eu sou o presidente da nossa Associação de Moradores. Vicente Pires, vou afastar daqui, porque eu realmente falo não muito baixo. Acho que deu para perceber, mas melhorou, gente? Ok. Porque se eu for falar baixinho demais devagar, eu até me atrapalho. Às vezes não tem que dispensar. Mas é o seguinte, eu cheguei, agora estava num compromisso ali, mas ainda peguei o final aqui da fala do Gilberto, muito bem apropriado, que ele conhece a luta, que exatamente nós estivemos aqui buscando o conhecimento do Gilberto, que já tem essa luta há muito tempo. Quando começou a regularização aqui no trecho 3 de Vicente Pires e no 1, a gente também já fazia o acompanhamento para a gente também entender, porque cidades coirmãs como somos, Vicente Pires e Arniqueira, sabíamos que também passaríamos por esse processo. Acreditem, Arniqueira chegou um processo de forma arbitrária, irresponsável e de forma, eu diria, eu não vou dizer criminoso, de uma forma criminosa. Hoje eu participei de uma audiência pública, Gilberto e Alberto e os demais da mesa. Eu cheguei aqui, Alberto já me chamou, estou tentando me localizar também para dizer, que era sobre o DF sem despejo. Eram os assentamentos que estavam, são cidades que estão numa situação, eu diria, mais atrasada do que Vicente Pires e Arniqueira nesse sentido. Mas aí eu quis levar uma reflexão para dizer que Arniqueira, assim como Vicente Pires, já passou uma fase, mas virá outra agora também de forma selvagem, que esse governo tem feito especulação imobiliária pública sobre essas famílias que construíram essas cidades e que verdadeiramente merecem a valorização e não o governo, porque este valor
é porque cada morador, seja Arniqueira ou Vicente Pires, é que construiu essa cidade, por isso que hoje tem esse valor, né? Aí eu digo, hoje, outra forma de ser colocado para fora da sua casa é esse preço arbitrário que o governo, que esse atual governo está fazendo com os moradores de boa fé, que construíram suas casas e valorizaram essas cidades e estão sendo colocados para fora das suas casas porque não conseguem pagar esse preço absurdo. Ainda eu peguei o finalzinho quando o Gilberto diz, as pessoas aderiram, que também é uma inovação, eles estão fazendo pressão, criando terrorismo em cima das famílias de que quem não aderir vai perder suas casas. Ora, mas existe também uma regra. Primeiro edital, que eles dizem que são muito bonzinhos, que quem paga à vista tem 25% de desconto. Eu não discuto o desconto. Desconto é forma de pagamento. Primeiro vamos discutir o valor. E com esse discurso, às vezes eles propagam a desinformação, onde muitas famílias, com o desespero de dizer que vão perder suas casas, correm e aderem no primeiro edital, financiando. Ora, está lá, financiar no segundo edital, você não tem nem que ir lá, não se desesperem, porque faremos com isso o jogo do governo. E isso aconteceu em Arniqueira. Sabe o que acontece? Eles foram mostrar para o juiz que não tem como cancelar o preço porque as pessoas aderiram porque concordam com o preço. Não é verdade. As pessoas estavam desesperadas com a desinformação implantada na cidade pelo próprio poder público. E é isso que nós também temos que ficar atentos. Vejam, aí nós contratamos um perito para fazer um estudo, para abreviar aqui a coisa, no próprio estudo do governo. No início ficou a discussão se faríamos um laudo técnico ou um parecer técnico. Fomos orientados de partir para o parecer técnico, né, Alberto? Este parecer técnico, 2 estudos da Terra Casa, José Hélio Caire e José Barba Gelata. O José Hélio Caire estabeleceu no estudo área, uma gleba total. Nesta gleba total, aí vem todas as variáveis de preço, mas vamos ficar aqui só para simplificar. Mas na gleba total, eles cobraram de R$ 288 a R$ 304 reais o metro quadrado. Um absurdo. Está aqui em Arniqueira. Agora alguém acredita que eles vão fazer diferente aqui? Vão não. E sabe por quê? Porque realmente todas as reuniões que o governo faz, eles não definem o preço. Não, o preço nós vamos vir, o preço nós vamos vir. Balela, vão vir um preço especulativo, como fizeram conosco. Reuniram anos e anos conosco dizendo que vinha um preço que seria de terra nua, que é o que a gente discute, né? É terra nua, etc. Na hora vieram com esses preços especulativos. Só que no mesmo estudo, o nosso perito foi lá e detectou no estudo do José Barba Gelata, ele cobra área útil loteada. Qual a diferença? Nós temos que pagar pelo nosso lote. Na greve total nós estamos pagando rua, calçada, nós estamos pagando equipamentos públicos, nós estamos pagando área de córrego, proteção ambiental. Ora, isso não existe. E na justiça, quando nós questionamos, a Terracap respondeu para o juiz, fez esse questionamento ao Terracap. Eles disseram que era um bem do defesa do patrimônio público. Pô, e dizem que é técnico, como outras reuniões nós fizemos, eles dizem que defende como área técnica. São técnicos nada, são especuladores imobiliários públicos, que é isso que nós estamos falando. Da última vez o presidente da Terracap não está muito gostando de mim, eu acho que ele tem razão. Por causa dele, ele quer que a gente não chame eles de especuladores imobiliários públicos, ele está sensível a isso. Ora, eu digo então tudo bem, adote o preço que o José Barba Gelata botou no seu estudo, que a gente paga o nosso próprio lote, né, Gilberto? Se paga o nosso lote, sabe quanto é? 3 vezes menor, R$ 97 reais o metro quadrado. Está lá, isso não é especulação não, está no estudo deles. Agora é verdade que essas pessoas que se apavoraram e foram lá e aderiram, tem um grande problema. Eu digo muito hoje lá em Arniqueira, Gilberto, que eu peguei o final da sua fala, exatamente o que está acontecendo lá. Está lá. As pessoas correram, aderiram, financiaram, não estão conseguindo pagar. Aí agora hoje, da mesma forma, Gilberto, estão nos procurando para cancelar o contrato. Eu digo, olha,
você reconheceu o contrato, aumentou a dificuldade. E eu costumo dizer, quando você assina, agora a discussão é com o sistema financeiro, eu prefiro enfrentar o governo. Melhor enfrentar o governo, então é dizer não a esse processo absurdo de regularização fundiária e especulação bancária. Então, gente, olha, foi uma alegria, eu fiz um esforço, Gilberto, porque eu estava ali numa reunião, eu digo, mas eu vou lá, vou chegar atrasado. Mas muito obrigado pela oportunidade, só de dar esse exemplo aqui de Arniqueira. Estamos muito, parabéns, Gilberto, pela sua luta, Alberto e todos vocês. E a gente sabe que você faz um trabalho sério em prol dessa população. E parabéns para Vicente Pires por ter pessoas como Gilberto à frente e essas pessoas sérias que estão lutando pelo bem do coletivo. Um abraço para todos, estamos juntos. Dá uma palavrinha aqui pro povo. Dá uma palavrinha aqui pro povo, Paulo. Vamos lá, deixa aí que ela está querendo fazer pergunta. Já há um tempão aqui também, né, senhora? Vamos lá, primeiro. Gente, outra pergunta. Eu sou síndica da Chácara 160, minha pergunta é o seguinte: o que precisa para a Movib entrar com essa ação? Né? E caso a Movib entrar com essa ação, se beneficia a todos os moradores, se não beneficiar a todos, qual é o caminho? E se nesse meio termo sair aí a Terra Carta em relação ao edital, e como o colega bem falou aí, que muita gente está desesperada, com medo de perder sua casa, aderir ao edital, qual é o caminho? Qual é a situação? Tá, o que precisa para entrar com a ação? Estou guardando um processo de Santos, São Paulo, já fui para lá, já tenho advogados lá, recebi uma resposta aqui, agora há pouco, deles lá. Não sei por quais os motivos, esse processo até já tinha vindo para cá, que esse processo dá um norte, que é o que eu falei lá, que foi do inventário, mas alguém, que eu não posso dizer quem, porque não sei, daqui está tentando esconder esse processo lá em São Paulo, mas vamos conseguir, se Deus quiser. O Alberto também está tentando pegar o processo que já veio para cá, a cópia que foi para um advogado que não sabe onde está, o advogado faleceu, aí está com alguém dele, a gente está tentando pegar esse processo. É porque esse processo é muito antigo, lá de 31, para ser mais exato. E aí a gente está tentando esse processo, e o outro foi o pessoal para lá, já está desarquivado, eu tenho aqui as certidões, que é o de Planaltina, Goiás, que foi um processo de inventário. Das certidões, eu já tirei quase todas, só falta uma agora, que é dessa mesma fazenda, eu falo, porque vocês conhecem a fazenda Brejo Torto, né? Só que nós descobrimos outros documentos também no cartório dessa fazenda, dessa mesma gleba, do trecho 2, 4, terceira gleba, que é da fazenda Milho Cozido. Eu acho que vocês estão morando no Milho Cozido. É sério isso, são registros diferentes da mesma área, então eu vou ter que tirar mais duas certidões agora, lá de Planaltina, Goiás, da fazenda Milho Cozido, que são outros proprietários, que é a mesma fazenda nós estamos morando, é mais ou menos o lote da sua casa lá, e aí chega outro proprietário, igual tem acontecido aqui em Vicente Pires, eu sou o dono, e o nome desse lote não é o que você está falando. Então, por causa disso é que nós estamos pegando documentos por todos os lados. Agora, não, sim, a ação, se a gente não ganhar, não prejudica ninguém, mas se ganhar, todos serão beneficiados, todos, sem exceção, todos os imóveis dentro dessa área passa a ser o quê? De propriedade dos ocupantes que já são hoje. Oi? Tá. Na última reunião que nós fizemos na CAIS, nós fizemos uma reunião aqui também, que foi feita aqui atrás da Faculdade de Mauá, no salão de festas aqui, e eu vou lembrar uma fala que o Júlio da Terra Cap falou, e vocês podem procurar. O Júlio, então, presidente da Terra Cap, disse o seguinte:
A Terracap nunca conseguiu vender, isso são as palavras do grupo, mas se você escrever o que eu estou falando aí no Google, você chega a essa fala dele, que foi publicada em vários jornais de Brasília. A Terracap nunca conseguiu vender um imóvel habitado que não fosse para o próprio habitante. Por quê? Ninguém é doido de comprar, isso acontece em raras exceções, um imóvel habitado, porque vende terra nua, e aí aquele que compra um imóvel da Terracap no leilão, ô gente, por favor, eu já estou ruim da garganta. Aí, quem compra um imóvel hoje da Terracap, ele compra a terra nua, no leilão. Então ele tem a responsabilidade de entrar na justiça e de pagar as indenizações que vocês fizeram lá dentro. Isso é a lei. Então comprou o imóvel lá dentro, salvo exceções, raras exceções, que, por exemplo, um lote ali de frente da IPTG, que tem um valor muito grande, talvez algum empresário venha e faça, isso já aconteceu, né? Ali, compra um lote por 200 mil e depois vende para o governo por 13 milhões ali dentro. Ele foi lá, valia 150? 112 vendeu 8 milhões para terra. Aí foi lá, o lote valia, comprou por 412, o lote valia 200, pagou o dobro lá para tirar o pessoal, e foi lá e vendeu por 8 milhões. Isso, gente, do próprio governo fez isso. Aqui, no lote ali na cidade do Automóvel. Ali, para vocês entenderem que dificilmente, por exemplo, as pessoas têm, alguém da CAIS aqui, as pessoas da CAIS aqui que não entraram no edital, a Movimento explicou, a gente não fala para vocês não entrarem, se cadastrarem no edital. Nós damos as recomendações, nós podemos tentar anular o edital de todas as formas, sem ser judicialmente, e fizemos isso. Então, se entrou, não entrou, vai perder o lote? Não. Aí, outra mentira que acontece, ninguém foi lá, nunca houve ninguém para falar em nome das pessoas que não colocaram. As pessoas que não compraram lá continuam namorando, e eles já lançaram lá, lançou o primeiro, lançou o segundo, e lançaram 4 editais na CAIS. 4. Lá no Joaquim, acho que foi 2 ou 3. Isso mais, para lá. 4? 4 editais no Joaquim. Então eles vão tentar. Perguntas? Aqui. Como na expectativa aí que a gente fica, seria mais aí um bom período pela frente. Essas ações que possibilitam continuar fazendo obras públicas aqui dentro, tipo creche, escola, porque nós precisamos disso aqui, né, gente? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje, devido à ação que nós, ação civil pública, a ação civil pública que nós movemos hoje, é bom lembrar o seguinte, gente, eu tenho visto, para poder responder a pergunta dela, a questão de chácara. Sobre essa história de equipamento público. Sim, ele vai falar sobre equipamento público, mas as chácaras inteiras daqui, as pessoas, eu vejo falando nos grupos, dizendo o seguinte, olha, tem que ir lá e tomar a chácara do fulano, de Beltrano, do Santo. Não. Porque as chácaras foram repassadas, eles têm um contrato com a Zoobotânica que pertence a ele. Dentro dessas chácaras, o que tem de equipamentos públicos, em algumas é 10%, deveria ter em todas. Mas isso é 10% e não é o resto. Se vocês compraram um lote de chácara parcelado, porque alguém parcelou. Se não deixou equipamento, o governo deveria ir lá desapropriar a casa de vocês, a minha, e fazer o equipamento dentro das chácaras ali, porque direito é igual para todos. Não espero que eu vou falar com vocês que não é, não. Então, equipamentos públicos é 10% da chácara. Se você vê alguém lá, se está parcelando a chácara, aquela chácara deve ser equipamento público, então deve ser na sua também. As chácaras, no meu entender, aqueles que não parcelaram, aqueles que não venderam e não parcelaram, deveriam receber a escritura como brinde, porque não parcelou, não foi aí na onda de ganhar dinheiro e não parcelou. Ok, mas esses são os que estão sendo penalizados, inclusive pela gente. Repete a pergunta, por favor, qual que é o final dele? Se a questão de equipamentos públicos, sim, essenciais aqui para a nossa comunidade, né? Não, sim, eu já lembrei. Se a ação, ela perguntou essa parte que eu tinha esquecido, é o seguinte, a ação prejudica? Não. Inclusive por causa dessa ação civil pública que nós entramos aí, o governo teve que lançar um decreto aí que dá o direito de construir em áreas não regularizadas em
todo o Distrito Federal, beneficiou a todo o Distrito Federal. Então as pessoas agora que quiser construir ou que quiser regularizar a casa, aquele rapaz de blusa preta ali, ó, que vai trabalhar em cima da aprovação dos projetos, ele é o engenheiro, e aí... Tem órgãos do governo responsáveis por aprovar e a gente ainda não sabe critérios ainda do decreto. Os órgãos responsáveis irão elaborar normas específicas para que esse processo de regularização construtiva possa acontecer. Eu mesmo, engenheiro, urbanista, não consigo ainda enxergar uma maneira de você conseguir regularizar uma construção sem uma escritura pública. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro da legislação, você precisa ter, no mínimo, uma escritura pública, certo? Se isso vai acontecer, de qual maneira isso vai acontecer, a gente não sabe ainda. Não passará pela administração regional. Provavelmente, se vocês lerem o decreto, cita lá o órgão gestor de ordenamento territorial, que é Secretaria de Habitação hoje, certo? E também cita a TerraCap como sendo a responsável pela parte fundiária do Distrito Federal. Ainda vai ser analisado por esses órgãos. Eu fiquei, Marquinhos, porque você é o engenheiro lá da administração, então por isso mais a explanação. Então não tem nenhum problema em continuar. Uma vez que já está na justiça, nenhum problema, estão fazendo os equipamentos públicos, então não tem. Gente, vamos lá. A próxima pergunta. Próxima pergunta. Antes da sua pergunta, eu só queria tirar uma dúvida aqui. Alguém aqui já comprou algum carro ou alguma casa onde no recibo diz assim, ó, se eu não for o dono, depois eu te devolvo? Alguém já comprou? Não, tá bom. É o Zé Curubu vendendo aí pro povo. Só um minuto. Antes do edital de licitação, tem um edital do empreendimento. A TerraCap precisa primeiro mandar toda a regularização para o cartório. Né? Após o registro, a individualização de cada lote, aí sim tem o registro, aí a TerraCap pode lançar o edital. Antes, ela tem que regularizar o empreendimento que chama Gleba 2, não é isso? Trecho 2 e o trecho que é o trecho 4. E antes disso, todo mundo pode impugnar o registro no cartório. Agora, todo mundo tem que ficar de olho, por quê? E observar, que eu vi mais de uma função disso, para a TerraCap publicar esse edital. Que todos fiquem sabendo que a TerraCap encaminhou esse edital de regularização desses trechos para o cartório, né? O Maçom sabe disso, nós entramos com a impugnação do registro no JOC, nós conseguimos barrar o registro de todo o empreendimento do JOC, mas infelizmente a TerraCap fez um lobby forte e aí as pessoas que entraram contra o registro, elas foram pressionadas a retirar a ação, porque senão o processo não seria em frente. E nós conseguimos, com essa impugnação do registro, que a TerraCap voltasse todo o projeto urbanístico lá no início para ter audiência pública, porque a TerraCap não conseguiu comprovar que ela seguiu os requisitos da lei. Não é? Então, primeiro, um dos pontos de impugnação de registro. Todos os levantamentos que eles estão aproveitando é o projeto da Arvip de 2015, que todo mundo já pagou. E a Arvip hoje a Arvip está junto com a TerraCap nesse processo do trecho 2, não é? E lançando esse projeto, esse IARIMA, que foi feito em 2014, 2015, dando validade para entrar com esse processo para regularizar o trecho 2 e o trecho 4. Então, o que nós precisamos? É impugnar o pedido de registro no cartório. Impugnando o pedido de registro, quando tem essas ações, não é? Você barra, nós vamos conseguir barrar o processo de licitação de lote. Por quê? Para haver a licitação de lotes, tem que haver a individualização
regularização de cada lote. Né? E o projeto urbanístico que eles estão utilizando para essa regularização, eles utilizam como se não houvesse nenhuma construção. Né? Se vocês pegarem e for detalhar o projeto, vocês vão ver que é como se não existisse nada. No shopping, eles desconsideraram toda a forma de organização do shopping, que é o shopping chácara. Eles fizeram como se fosse o modelo do Guará. Então, lá não existe Guarita. O projeto que está aprovado, que está lá no cartório, é como se... Doutora, por favor, fica melhor, a senhora fica mais tranquila. Mas é porque eu prefiro. É só o que acontece. As pessoas estão com medo do edital de licitação, não é isso? E perdeu a oportunidade. Só que antes do edital de licitação, tem que ter o registro do empreendimento. E para ter o registro do empreendimento, todo mundo tem a chance de combinar o registro. É só isso. Tem passos a seguir. Gente, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Ah, que bom. Parabéns, Gilberto, Alberto, Fábio Alvi, Zé Maria. Que alegria estar com vocês aqui. Alberto Meireles, Luciano Sensei, Paulo de Tasso, meu amigo Miter, pastor de Bills, ex-administrador, Enoque e mais. Todos vocês, né? A Estela, cadê a Estela? Não vi não. Ah, a Estela está ali. Estela, isso. Gente, é o seguinte, deixa eu primeiro meu amigo Masson, Amor Jockey. Aliás, todos vocês, né? Senão daqui a pouco, opa. Primeiro dizer o seguinte, a gente... Vou mais ou menos replicar a fala pela manhã. Porque esse dia a gente teve duas reuniões. A reunião da manhã, né, com a liderança do setor produtivo da cidade, e hoje à noite com a comunidade. Né? Discordei das reuniões, eu falo assim com muita tranquilidade, porque graças a Deus eu não tenho nada contra ninguém, converso com todo mundo, dialogo com todo mundo, dialogo com o Gilberto, dialogo com o Alberto, dialogo com o Fábio, dialogo com o Anchieta, dialogo com o Alberto Meireles, dialogo com o de Somar, converso com todo mundo. E eu entendo que o princípio da coisa justa, da coisa democrática, da busca da solução para a cidade, ela nunca vai partir pela divisão. A divisão só leva a gente a percas, né? A perdas. E muitas vezes a derrotas que a gente não queria. Né? Hoje eu tive a oportunidade de falar muito isso, lá hoje pela manhã. Discordo de algumas coisas do Gilberto, discordo de algumas coisas do Anchieta, discordo de algumas coisas das pessoas, mas eu faço isso com muita tranquilidade no diálogo. Primeiro, que não sou dono da razão, né? E segundo, que eu acho que é nas diferenças que a gente mais se entende. Porque se eu e você tivermos tudo comum e concordarmos com tudo, a gente às vezes não precisa nem dialogar, nem conversar, porque já concordamos que são nessas diferenças que a gente cresce. Mas uma coisa, eu acho que eu posso falar, porque eu nunca fui de jogar pedra em ninguém. Eu sempre falo que todo mundo tem a sua mão dentro dessa cidade. Todo mundo. Toda liderança que se diz liderança na cidade tem a sua mão dentro dessa cidade. Com um diferencial. Essa cidade começou de forma diferente. Ela não é uma cidade que foi projetada. Ela era uma cidade que era chácara. E que aí, como todas as outras, todos nós começamos de uma forma irregular. Mas é a necessidade que a gente tem. A gente queria um cantinho para morar, tivemos a condição de comprar, porque lá atrás, a primeira chácara que fatiou, que loteou para vender lote, já fez uma ilegalidade, parcelamento irregular de solo. Mas a cidade não cresceu. No primeiro momento, eu falei hoje, parabéns para toda a liderança da cidade e para os moradores, porque quem fez a cidade não foi o governo, quem fez a cidade fomos nós.
Os moradores, eu menos tempo, apesar que eu já tenho 13 anos que moro aqui, mas foram vocês, foram a liderança, foi luta, foi suor, foi guerra, foi derrubada, foi lama, alagamento, atolamento. Gente, foi tanta coisa que a gente passou, mas nós não vencemos. A guerra pode não ter vencido total, mas as batalhas que para trás ficaram, e a cidade hoje é uma outra cidade, pelo fruto e pela luta de vocês. Depois, com a organização da cidade, com as lutas de cada um, chegou o Estado para trazer a regularização da cidade. Eu hoje aqui, eu não vou entrar em nenhum mérito, não vou entrar de regularização, se vão fazer judicial, se não vão fazer judicial. Eu tenho minha divergência com o Gilberto nesse sentido, e apesar que converso muito com o Alberto, que para mim é um expoente, sabe de muita coisa, mas nós tivemos a gleba 2, a gleba 1 e 3 regularizada, Colônia Agrícola Samambaia e o Jockey Club regularizada, as casas vendidas, todo mundo com a sua escritura. Nessas mesmas glebas, algumas pessoas, que é um direito que elas têm, resolveram não participar, foram à justiça, perderam e teve que fazer 4 chamamentos. Eu só vou dar uma pequena e humilde opinião. Na CAIS tinha 230 moradores que as casas deles iam para licitação. Para licitar, porque não aderiram ao projeto. Entraram com recurso, perderam, foram chamados 3 vezes, não atenderam o chamamento, então essas casas iam para licitação. Uma casa que vai para uma licitação, e aqui, gente, com todo respeito, não estou entrando em mérito, eu sou advogado, eu sou tranquilo para falar, não vou entrar no mérito, porque tem gente que vai falar assim, mas é tese. Tudo bem, advogado pode levantar qualquer tipo de tese, ganhar os seus honorários, fazer o seu trabalho, fazer bem feito, pode ganhar, mas pode perder. Na CAIS perderam. Aí vamos fazer um chamamento, e 200 e poucas casas iam para licitação, e esse morador que tem a sua casa, tem o seu lote, ele ia concorrer com alguém. Se alguém dá um lance, ele ganha a licitação, aquele cara era dono da casa que aquele morador tanto sofreu para colocar. Por isso eu divirjo de algumas opiniões, de falar, não, vamos ajuizar. Por outro lado, não dou opinião, nunca dei, porque é um direito personalício. Se quiser fazer, faça. Agora, quem faz, ou ganha ou perde. Quem perde tem que pagar a consequência. Então, nesse contexto que eu falo. Por quê? Porque nós vamos para uma fase de regularização agora, do trecho 2. 16.500 lotes que serão postos em licitação. Licitação não, serão chamados para dialogar com o Estado e apresentar ao Estado uma proposta, e vocês vão dizer, quero, não quero, comprar à vista, financio, que comprar à vista vai ser desconto. Uma coisa é certa, não dá para debater isso, e eu vejo os debates no grupo, e vocês vão ser minhas testemunhas, você não vê eu dando minha opinião lá, respeito a opinião de todos, mas você não vê eu colocando a minha. Ninguém falando que R$30, R$70, R$200, R$500, eu só quero dizer uma coisa, e eu não falo como voz última, porque essa fala não é minha, fala é do governo. Quem vai fazer regularização não é o deputado, é o governo. Mas vocês vão ter uma vantagem, vocês terão dessa vez um deputado aqui. E uma combinação a Terra Cap tem comigo. Quando ela for abrir qualquer processo, nós não vamos na Terra Cap. A Terra Cap vai vir para dentro de Vicente Pires, instalar um posto aqui, e nós vamos partir para um diálogo, audiência pública, e nós vamos conversar com a instituição aqui. Para quê? Para buscar o melhor e o menor valor possível. Aí qual o valor? Quem falar de valor para vocês, com todo respeito, está extremamente equivocado e errado. E eu falo isso porque eu comecei com isso, nem a Terra Cap sabe o valor ainda. Mas não tem um parâmetro? Tem. O parâmetro vai ser a CAIS e vai ser o Jockey. Se não saber o valor é antigo, é sempre a mesma coisa. Como? Essa história de nunca definir o valor aqui é o grande problema da Mas não definiu o valor. Mas eles estão falando, e não tem como definir, porque ela não abriu o processo ainda. Não vai ter edital. Vocês comprarão de forma direta da Terra Cap, em conversa com a propriedade. Mas é simples. Posso falar? Posso falar? Por isso que eu estou falando, não vou entrar em nenhum mérito. Não, eu estou falando dos caminhos, não estou entrando.
discutir valor. É vocês com a Terra Cap. É isso que eu estou falando. A Terra Cap vai ter. Quem? Oi? Olha o quê? Oi? Deputado. Gente, vamos organizar aqui. Como a gente convidou, deixa o deputado acabar de falar e depois nós vamos abrir para as perguntas, ok? Porque se você quer falar, tem uns 10 aqui querendo falar ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou encerrar minha fala aqui, não vou falar, não vou responder o que ninguém perguntar, que eu não sou Terra Cap. Eu vou propor o seguinte, faço uma comissão, eu levo a comissão na Terra Cap, vocês conversam direto na Terra Cap, ponto final. Não vou entrar mais em detalhe. Eu só vou dizer o seguinte, que é o que eu quero falar. A Gleba 1 e a Gleba 2 foi vendida, existe parâmetros para venda, existe Ministério Público, existe Justiça, não vai ser um valor exorbitante, porque se for, vocês podem ter certeza, como deputado da cidade, representante que me julgo dela porque tive voto, eu brigarei, não aceitarei. Agora também não terá valores inferiores, porque o próprio Ministério Público não vai aceitar. Então, o que eu ia dizer é isso, existe alguns parâmetros, mas como eu percebi, cada um tem uma ideia, e cada um pode ter sua ideia, e cada um faz o que quer. Quem não concordar é simples, não compra a juização, faz o que quiser, não tem nenhum problema. Então é o seguinte, até porque eu não vou conseguir responder vocês. Eu não sou Terra Cap, eu sou Câmara Legislativa. Eu não sou Terra Cap, não sou dono de área, tenho a minha casa e estou esperando abrir um processo, e quando abrir eu vou dar a minha opinião para mim. A minha casa eu vou na Terra Cap comprar o meu lote, porque eu quero a minha escritura. Eu, Daniel de Carlos. Não, gente, não, deixa eu te falar, não é isso não. Não sou deputado, sou advogado. Eu vivo da advocacia, não vivo dos deputados. Eu só um dia. Por que quando eu vou lá hoje, se eu comprar hoje, claro que eu vou discutir valor que nem vocês, eu quero o menor valor, mas o valor que tiver, eu vou chegar lá e vou falar, eu quero comprar e eu quero que divida. É 280 vezes, é 180, divide em 180 vezes o máximo que quiser e eu vou comprar a minha, eu estou falando eu. Agora, quem não quiser comprar, por favor, é um direito de quem quer, vocês façam o que quiser dentro do direito que vocês quiserem. Só isso. Ela não quer dialogar com os moradores. Pois então, né, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então eu faço o seguinte. Crie uma comissão e eu estou lhe dando uma garantia. Levo vocês na Câmara para discutir com os deputados, levo na mesa diretora. A principal levo vocês. Você já tentou criar comissão, só não pode falar isso. A Terra Cap não abriu o processo. Como é que o senhor está falando isso? Injustiça. Não está. Só participou, deixa eu te falar, só participou da regularização do jockey? Não participou. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Quando veio a regularização do jockey, eu falo com muita autoridade. Eu chamei a Terra Cap. A Terra Cap veio para dentro da associação do Amor Jockey e todos os moradores foram lá conversar com a Terra Cap ou não foi lá? Na época. Foi, mas... E 98% dos moradores do Jockey compraram os lotes, inclusive a questão é o seguinte, a norma da Terra Cap não muda para venda de lote, é uma só. Eles vêm aqui, depois do registro cartorial, faz o levantamento de preços de anúncios de jornais em lotes vazios, lotes ocupados não. Vê quanto está vendendo aqui um lote de 800 metros em jornal, na OLX. Lote de 800 metros está vencido aqui na OLX quanto? Lote vazio. 600, 700 mil. Tira a média ponderada é o quê? Dispensa os maiores preços que está fora de lote que os menores. Daqui lá pega a média ponderada dos lotes. Disso daí, dá o abatimento, né, das benfeitorias, né, e a valorização conseguida pelos moradores. Daí eles tiram o preço, que dá hoje mais ou menos 50%. Se está 700 mil, um lote de 800 metros, que tem gente que compra, tem corretor aí que lança o preço desse valor, entendeu? Aí, peraí, só concluir. Aí a venda é feita por 350 mil aqui hoje. Se dá 700 mil, pode ter certeza que eles vão jogar mais ou menos. Então, o que a gente pode pedir o deputado para ajudar a gente? Em duas coisas. Primeiro, que aumente o percentual, que se faça uma correção da Terra Cap, do percentual
para abatimento dos investimentos desses moradores, ou então das melhorias conseguidas pelos moradores, ou então da valorização conseguida pelos moradores, que eu acho que o percentual é muito pequeno, né? Melhorar esse percentual. 2, eu apresentei até uma resolução lá com o senhor lá, o seu chefe de gabinete ficou de me ligar para ter uma alteração na resolução de uma resolução da TerraCap. Fazendo o quê? Em alteração legislativa da TerraCap. Porque a norma da TerraCap, ela prevê que quando um lote vai a edital, ele pode ficar, como o Gilberto mesmo falou aqui, o Alberto sabe, muita gente sabe aqui, que o lote às vezes fica 10 anos lá para ser vendido e ninguém compra porque o lote está ocupado. Entendeu? Por que a TerraCap não vai fazer um abatimento progressivo no valor desse lote até conseguir vender? Dando prioridade à venda direta. Entendeu? Na primeira venda. Ou seja, isso daí, eu apresentei uma resolução para você e existe norma para isso. Se ela não conseguiu vender na licitação aberta, na primeira licitação a 350 mil, na outra ela dá 25% de abatimento e apresenta um novo preço na licitação. Não conseguiu vender de novo? O próximo edital dá mais... Eu vou fazer o seguinte, se você me permite, Masson, se você me permite, eu concordo. O que vocês precisarem fazer via legislativo, eu estou falando, eu ponho o gabinete à disposição, não ponho só o gabinete, eu estou aqui falando, eu falei em nome do Wellington aqui agora, que é o presidente, eu falei em nome da mesa diretora da Câmara Legislativa, que é 5 deputados, e eu sou o primeiro secretário, faço parte. Então eu ponho a Câmara à disposição. Mas o mais importante, a gente faz o seguinte então, porque aí eu não vou conseguir responder, eu não posso falar pela TerraCap, porque eu não sou TerraCap. Então eu acho que não seria nem justo, nem falar mal, nem falar bem. Mas vamos fazer o seguinte, vocês tiram uma comissão, viu, Alberto e Gilberto, vocês tiram uma comissão dos moradores e eu levo lá para de repente ou sedimentar esse pensamento que o senhor colocou, ou de repente até mudar o pensamento. Porque o senhor já conversou na TerraCap com alguém? Então, com quem o senhor conversou lá? Não, com quem o senhor conversou? Não, pessoas lá dentro. Com quem o senhor conversou lá? Não, a gente quando conversa, a gente sabe o nome. Mas então tá, então eu proponho. Eu vou propor o seguinte, eu vou colocar vocês para conversar com o Isídio, que é o presidente, com o Júlio e com o gerente, com o diretor, com o gerente, com o advogado, eu vou pedir, eu vou exercer a função do mandato, né? Eu vou requerer uma reunião com a TerraCap, com a comissão de moradores, e aí é melhor, porque se vocês dialogarem comigo, olha aqui para mim, oi, estou aqui. Daqui a pouco você pode ficar até com raiva de mim. Eu não quero ninguém ficar com raiva de mim, nem eu vou ficar com raiva de ninguém. Porque de repente vocês podem olhar para mim, vamos ficar falando besteira e ficar com raiva de mim sem eu ser TerraCap. Porque se eu pudesse, eu dava um lote para todo mundo, mas eu não posso, porque eu também queria o meu. Né? Então eu acho que para a gente não estressar, eu marco a reunião. Mas uma coisa séria, eu preciso falar. E aí, peço respeito, gente, porque eu gosto desse tipo de reunião. Tanto que eu estou aqui. Eu podia não estar, é um direito meu se eu não quisesse estar aqui, mas eu não estou, eu respeito todos vocês, respeito as lideranças. De manhã falaram, não vai não, eu falei, eu vou, eu gosto de ouvir, eu gosto do diálogo, não quero confronto e nem aceito ser desprezado, nem ser atacado por ninguém, porque também não farei isso por ninguém. Respeito vocês, vocês me respeitam. Mas eu vou colocar aqui duas coisas que eu falei. A cidade, quando se divide, ela se enfraquece. O que vale na cidade é a unidade. Segundo, nós estamos vivendo um tempo, vocês podem divergir de mim, eu vou aceitar. Eu ando Brasília hoje em tudo quanto é canto. Até porque eu estou andando as cidades para descobrir o que eu preciso fazer pelas cidades como parlamentar, indicando as emendas que eu tenho direito de 25 milhões. Eu tive voto em todo o Distrito Federal e um compromisso que eu fiz foi, os votos que eu tenho numa cidade, ele é revertido proporcionalmente em valores colocados. Coloquei 5 milhões no DR, toda a estrutura do Pistão Sul, eu estou patrocinando através da minha emenda, porque é um lugar que todos passamos, então é um bem para a comunidade. Ninguém nunca nem vai saber lá que foi eu que coloquei o recurso, não precisa saber, que não fui eleito para saber, eu fui eleito para fazer e beneficia a comunidade. Coloquei 6 milhões na Nova Capa, coloquei o resto do meu recurso em saúde, em educação, infraestrutura e iluminação de LED total para Vicente Pires, para Águas Claras. Então é o que eu fiz como parlamentar. E com isso me fez andar no Distrito Federal, porque eu fiz um negócio chamado gabinete nas cidades. Eu levo uma tenda para a cidade, paro no lugar e vou ouvir o morador para ele dizer o que é que eu posso fazer para ajudar. Ele me dá um problema e aquele problema eu reverto em um recurso para resolver o problema dele.
Preste atenção. Eu acho que, pelo que eu falei hoje, eu não andei em 7 cidades no primeiro semestre. Então significa que eu andei em quase 30. Gente, é abismado o que o pessoal fala de Vicente Pires. O pessoal adora, maravilhosa, tem vontade de mudar para cá. Sim, há 4 anos atrás não era isso, é isso que eu queria falar. 4 anos atrás vocês estavam aqui, eu estava aqui, meu pai mora na rua 10, eu na 12, eu ficava 1 ano sem ir na casa do meu pai. Não entrava carro. Mas a nossa cidade mudou, e o que eu estou falando para a liderança é isso: nós não podemos patrocinar o caos da cidade, nós temos problemas, mas os problemas resolvem dialogando, conversando e convergindo, e com um diferencial. É um diferencial. Poucas cidades têm deputados que são da cidade. Quando a cidade tem um deputado que é dela, naturalmente a gente puxa mais para a cidade da gente mesmo. Como eu fiz, eu estou fazendo. Mostrei para eles hoje que nesses últimos 6 meses eu ganhei do governador 140 milhões para investir dentro da Vicente Pires. Vai vir bombeiro, vai vir 2 UBS, vai vir 3 escolas, vai vir um centro esportivo, vai vir quadra de futebol. Mas vai vir, não, está aumentando os médicos, eu estou conseguindo trazer. O Gilberto é minha testemunha, a UBS aqui tinha 8 equipes, hoje tem 11, nós conseguimos 20 e tantos. Mais 13, não, mais 3 aqui, quantos funcionários deu? Cada equipe é 8 funcionários, 32 e 24. É isso. Ó, cada equipe é 7 funcionários. Eu trouxe 21 funcionários para a UPA aqui de Vicente Pires agora, e tem uma promessa do governador de dar mais 3 UPA para nós. 3 UPA 3 UBS com a UPA, praticamente fica coberta a cidade. Mas mesmo assim nós temos um terreno aqui que eu estou brigando com o governador para conseguir um hospital para Vicente Pires. Tudo isso, gente, é um fruto que a cidade vai ganhando e vai crescendo, e as pessoas vão olhando para cá e querendo o bem da cidade. Então o que eu pedi para a liderança e peço para vocês? Vamos divergir no que for necessário, mas não vamos falar mal da nossa cidade, não. Nossa cidade é maravilhosa. Quer ver aqui? Quem ama essa cidade aqui? Deixa eu ver. Acabou. Daqui é para ir para o cemitério. Fazer essa reunião, caso deixa eu fazer primeiro. Então, gente, desculpa, eu não vou me alongar não, mas só quero dizer o seguinte: ó, a maioria da cidade não votou em mim. A maioria não votou. Eu tive 6 mil votos em Vicente Pires. Não, calma lá, espera lá. Mas isso não tira o meu amor e o gostar de todos. O que votou, eu amo muito. O que não votou, eu amo mais ainda, porque eu não tive a competência de alcançar o coração de que não votou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente de ter votado ou não ter votado, e independente de votar no futuro, não vamos fazer política, não é isso. Eu estou aqui entregando o gabinete para vocês, o gabinete 7. Eu tenho 2 gabinetes, que eu sou o primeiro secretário. O gabinete 7, a primeira secretaria, eu estou entregando para vocês. Ela é de Brasília, mas de uma maneira especial ela é da Vicente Pires. Então use. Agora o que a gente precisa ter é o sentimento de saber sentar, discutir, não jogar pedra, não atacar. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Então use, eu estou dizendo, me use, por favor. Eu estou aqui. E o que você quer? Eu quero o melhor para vocês. O que tem que prevalecer é a vontade da comunidade. E o governador é sensível. Foi a cidade que mais recebeu aporte financeiro nos últimos 4 anos. Isso mostra que o governador tem carinho pela cidade. Então, assim, minha sugestão: a liderança escolhe uma equipe, e quando escolher a equipe, me avisa e eu requeiro uma reunião na Câmara e depois uma outra na Terra Cap. O Alberto está dando uma ideia aqui que eu gosto, mas vamos deixar um pouquinho para frente. Vamos pensar exclusivamente no trecho 2 e no trecho 4, que serão as próximas unidades que serão regularizadas na nossa cidade. Eu acho que por assim a gente vai, porque, até me perdoe, não é que eu quero fugir não, é porque às vezes você pode fazer uma pergunta e eu não tenho a capacidade de responder, ou responder errada, ou falar porque eu não tenho, e eu não tenho autorização de falar. Se vocês quiserem perguntar de projeto da Câmara, tudo eu respondo, daquele pedaço que eu estou, mas do governo eu não posso responder por ele. Tá bom? Eu posso fazer uma pergunta em cima só do que o senhor falou, porque eu fiquei dúvida de uma coisa do que o senhor falou. Vai.
porque o senhor falou, eu fiquei em dúvida, eu quero perguntar sobre as casas que o senhor falou, 200 e alguma coisa, que eu não lembro, que foram a leilão, né? Que poderiam ir a leilão, melhor dizendo. Foi isso? Foi. Elas pois é, mas quando é chamado para leilão, é o terceiro edital? Foi o quarto, já era o quarto. Não, mas saiu e disse que no terceiro edital. Não, da CAI saiu. A chamamento, não é edital, é chamamento. Não tem edital, é chamamento. Ia sair o quinto, já tinha chamado quatro vezes. Assim, é porque o pastor está entendendo que a regra, primeiro edital, quem vai pagar à vista, o 25% de desconto quem tem. Segundo edital, quem vai financiar não tem o desconto. Terceiro edital, o seu lote pode ir ao Não tem edital. Não é edital. Você vai na Terra Cap, no posto que é montado, negociar com a Terra Cap da compra, porque é venda direta. Não é licitação. O edital é licitação. Mas mesmo assim, deixa eu falar o que é isso. Vou explicar. Como ia existir, estava saindo um edital. Ia sair um edital da Terra Cap. Vamos lá, gente. Vamos. Ia sair um edital da Terra Cap para essas casas que não adquiriram os seus terrenos, ia sair um edital e essas todas iam para licitação. Os moradores me procuraram, eu fui à Terra Cap e pedi para não fazer isso e fez um novo chamamento. E eles foram na Terra Cap e a maioria fizeram a compra direta. Só porque que eles perderam? 25% de desconto. Aí a Terra Cap não deu mais. Não, segundo não, esse era o quinto. Já tinha feito 4 licitações. Que ia para leilão. Mas a mesma Terra fez o compromisso, vendeu direto, só que perdeu. Pessoal, vamos, deixa eu só dar um posicionamento aqui para a gente até aproveitar a presença do deputado e tudo. Nós temos um. Para que comissão, já que ele elencou tanto a representatividade do mandato dele, por que nós temos que ir até a Terra Cap? Olha quantos estão aqui. Quantos de nós, como eu, somos síndicos? Quer representatividade melhor do que a Terra Cap está aqui conosco? Exatamente. Por que nós temos que usar um mandato para trazer A Terra Cap foi chamada. Eu tenho apenas uma sugestão. Se o senhor falar que eu não quero ir lá, fazemos uma reunião de comissão. Vem aqui também, nenhum problema. Não tem decreto de mal, não vai querer ir lá. De maneira nenhuma eu fui desrespeitoso com o senhor, desculpa, nem com ninguém. Eu dei uma sugestão, não fiz imposição, dei sugestão. Por que então temos tanta vontade de ter que ir até ele? Não vai ser chamado. Na hora de chamar para conversar, não sou eles que estão ligados à mesa, vai ter que eu acho que nós estamos falando duas coisas diversas. Um chamamento para ter que ir. A ideia não é essa. A ideia é ir lá para fazer uma velha conversa. Doutor Daniel, o que acontece, viu, meu amigo, o que acontece aqui, viu, bom todos saberem, a Terra Cap não vai em reuniões. Na Câmara Legislativa, várias audiências públicas, nós convocamos, ela não vai. Nas audiências públicas está acontecendo, a Arniqueiros mandava Renato Leal, não foi isso, Daniel? Lá em Arniqueiros, mas eles não comparecem às reuniões quando a gente chama. Eles não dão explicações. Quando a gente pede qualquer documento lá dentro, pela lei de transparência, eles se recusam. Se nós pedimos documentos sobre terra, eles se recusam. Nós temos que buscar nos cartórios. Então a Terra Cap ela trabalha completamente ao arrepio da lei de transparência, ao arrepio das leis. E o que acontece que ele está falando lá é sério. A Terra Cap não vai vir até nós. E por isso o deputado está falando, a gente sugeriu uma comissão para ir até lá. Mas vai dar na mesma coisa, porque lá eles vão dizer a mesma coisa que eles vão dizer aqui. Mas eu concordo que a Terra Cap tinha que estar aqui, ela sempre é convidada. Mas ela veio no shopping, ela ficou 10 dias na frente. Não, mas ela sempre quis a gente comparecer. Mas, entendeu, meu amigo? A Terra Cap não vem, ela não tem papo pra gente. Mas, talvez com o empenho do deputado, ela venha até aqui. Viu, deputado? Talvez com o convite do senhor, ela venha. Gente, eu sugiro o seguinte, essa questão de formar uma comissão, eu não tenho mais prazo aqui, então a gente discute isso pelo grupo de regularização e aí a gente vê se aí o deputado leva a comissão lá ou traz a Terra Cap aqui. Eu quero agradecer aqui, vocês querem que